A paz do Senhor Jesus Cristo, me chamo Tia Kelly e venho aqui fazer esse vídeo para falar um pouquinho da história de Jesus Cristo e que está escrito lá na Bíblia. Aí eu separei aqui um cantinho da minha casa para falar um pouquinho, né? Falar sobre o nosso Jesus, esse amor tão grande que ele pagou, né, por nós ali na cruz. E Jesus é maravilhoso, né? E eu só tenho que agradecer, ser grata, ter uma gratidão ao Senhor é tudo, né? Que esse ano a gente possa viver com mais alegria, com mais esperança e sempre confiando no Senhor. Quando a gente deposita nossa confiança no Senhor, se torna tudo mais fácil, né? Então, eu vou falar aqui sobre a história de um amor eterno. Vou aproveitar esse recurso para contar um pouquinho da história da Bíblia, que falam sobre a história de Jesus, quando ele estava ali a ser prestes a ser crucificado, né? Então eu vou contar. E para iniciar, eu vou abrir aqui. Está escrito lá em João, capítulo 12, versículo 12 ao 15. Sobre, ó, vocês estão vendo aí? Um ramo, esse aqui é um ramo, né? Ramos de palmeira, era usado para dar as boas-vindas à realeza. Olha que interessante. Então, era utilizado para isso, né? E o povo sabia que Jesus estava prestes a vir, que ele estava a caminho de Jerusalém. E o povo já sabia que Jesus já fazia milagres, né? Então eles ficaram preparados, esperando. E o que aconteceu? O povo pegou ramos de palmeiras e ficou rosana nas alturas, falando para Jesus, glorificando Jesus. E aqui na Bíblia fala: no dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é o Rei de Israel. Olha só, o povo já estava glorificando o Senhor. E isso Jesus já estava montado, né? Montado no jumentinho. Tudo isso já estava escrito desde o Antigo Testamento, que tudo isso ia acontecer. E aí, Jesus caminhando, né? E ali estava já preparando, indo para a ceia do Senhor, que está, escrito aonde? Em Lucas 22, capítulo 22, versículo 12 a 20. Aqui estamos vendo o pão e o suco da uva, né? Que é a uva, o castinho de uva. Aí vamos ver aqui, versículo 22, Lucas 22, versículo 12. Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado e ali fazer os preparativos. Então, Jesus, ele já falou para os apóstolos, né? Ele estava preparado já uma mesa para já começar a fazer a ceia do Senhor, os preparativos. E indo tudo encontraram com Jesus, lhe dissera e prepararam uma Páscoa. Chegando a hora, pôs-se Jesus à mesa e com eles os apóstolos. E disse-lhe: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, dando graça, disse-lhe: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E a Bíblia nos fala, continua falando: e tomando um pão, tendo dado graça, pegou o pão,
dando graça, e partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazer isto em memória de mim. Então, isso é em memória de Jesus, né? Fazer isso em memória de mim. Então, Jesus, ele estava oferecendo ali na cruz por mim e por você, por conta do pecado, né? Então, assim, Deus amou de uma forma tão grande, maravilhosa, que está lá escrito em João 3,16, que enviou seu único filho para morrer na cruz por nós, por conta de tantos pecados. E Jesus estava ali, já prestes a acontecer isso, né? E ele fez isso, ele fez a ceia do Senhor juntamente com os apóstolos. E ele continua falando: todavia a mão do traidor está comigo à mesa. E havia um traidor, né, na mesa. E sabemos, olha só, né, ele ia trair Jesus por algumas quantias de moedas. Como assim? Sim, ele ele ia trair Jesus. E Jesus já sabia, né? Interessante. E com isso ali fez os preparativos, né, da ceia do Senhor. Dali por diante eles foram ao monte o que? Jesus no Getsêmani. E aqui no recurso mostra aqui, ó, uma mãozinha orando. Jesus orando. Olha só, o próprio Jesus orou. Nós, seres humanos, precisamos orar. Precisamos ter essa ligação com Deus, né? Fazer oração, orar, falar tudo aquilo que sentimos e desejamos, né? Então, Jesus, ele orou. Está escrito lá em Lucas 22, capítulo 22, versículo 39 a 44. 39, Jesus no Getsêmani. E saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou a cerca de um tiro de pedra e de joelhos, orava. O próprio Deus, o próprio Jesus, orando, né, a Deus, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, sim a tua, porque a vontade de Jesus será, né, assim, será que a gente conseguiria, né, dar a nossa vida para uma outra pessoa, sabendo que ia morrer, né? E Jesus não, ele não desistiu, ele cumpriu a missão, ele estava cumprindo aquela missão, e ele estava fazendo o que Deus queria, e ele precisava fazer, né? E então lhe apareceu um anjo do céu e o confortava, né? Olha que lindo, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e o achou dormindo de tristeza. E disse: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Precisamos orar. Precisamos entregar a nossa vida ao Senhor. Entregar nossas aflições para que não venhamos entrar em tentação. Né, pedir perdão pelos nossos pecados, seja qual for, é só pedir perdão e o Senhor, ele concederá o seu pecado perdoado. Amém? E olha só, muito bom, Jesus, ele orou. E assim aconteceu. Lá em Mateus 26, capítulo 26, versículo 14 a 16. E Jesus foi traído, né? Mateus. Vou abrir aqui, Mateus 26, versículo 14. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariote, indo ter com os principais sacerdotes, propôs que me dar e vou entregasse, e pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante buscava uma ocasião para entregar.
e Judas o traiu, levou, né, um exército ali para que o Senhor, para que Jesus fosse capturado, e assim aconteceu. Mas tudo isso já estava escrito na palavra do Senhor, né? Esse era o plano da salvação. E Jesus foi pego, né? Foi traído por Judas. Mas, olha só, depois de preso, lá em Mateus, capítulo 27, 11 a 31, versículo 11 a 31. Jesus já estava capturado. Vamos ver lá na Bíblia, Mateus 27, versículo 11 a 31, que fala, e tudo isso está escrito na Bíblia. Jesus perante Pilatos, e ali Jesus perante Pilatos. Jesus estava em pé ante o governador, e este interrogou, dizendo, és tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, tu dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes, pelos seus, nada respondeu. E Jesus ali foi açoitado, né? E colocaram uma coroa de espinho em sua cabeça. Colocaram essa coroa, uma coroa, né, na cabeça de Jesus. E ali também fala também que colocaram ele para carregar uma cruz. E a própria cruz que ele seria, né, crucificado. E aqui também fala sobre, Mateus 27, versículo 32 a 34. Vamos ver que está escrito 27, 32. Ao sair, encontraram um sireneu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar a cruz, porque era tão pesada, era muito pesada. E Jesus ali, né, com a coroa de espinho e carregando a cruz, né, até a sua crucificação. E chegando a um lugar chamado Gogotá, que significa lugar de caveira. Deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. Depois de crucificar, repartiram entre si as vestes, tirando a sorte. E assentados ali o aguardava. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação. Este é Jesus, o rei dos judeus. E foram crucificados. E ali ele foi crucificado, né? Ali ele foi morto na cruz. Ele pagou um alto preço. Foi derramado o seu sangue. Ele ofereceu a si próprio o seu corpo. E foi derramado o seu sangue por cada um de nós. E a Bíblia fala também, lá em Mateus 27, capítulo 27, 54 a 58, versículo 54 a 58. E o centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram, verdadeiramente era o Filho de Deus. Então, Jesus, verdadeiramente, eles reconheceram, né? O centurião, ele viu que ele era verdadeiro Filho de Deus. E ninguém, né? E ali, grande, com tanto poder, né? Jesus foi morto, mas eles não entendiam, porque algo Jesus já vinha falando para eles, que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Eles não imaginavam, né, que ia ser ressuscitado Jesus. E ali Jesus foi morto na cruz. E ali foi levado, né, lá em Lucas, capítulo 23, versículo 53 a 56 e Lucas 24, 1 a 8. Vamos ver aqui em Lucas 23, 53, 53, que fala:
E tirando madeira, envolveu num lençol de linho e depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sepultado. Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus seguindo, viram o túmulo com o corpo fora ali depositado. Então se retirou para preparar aromas e bálsamo. Então preparou o corpo do Senhor ali naquele túmulo, né? E Jesus foi ali, depositado ali naquele túmulo. Só que grande, mas grande algo grande ia acontecer ao terceiro dia, né? E olha só, ao terceiro dia, Jesus, nosso Jesus, que vive, que reina para sempre, estava ali, ressuscitado ao terceiro dia. E ninguém entendia, né? Só aqueles que creram, que acreditavam no que ele falava. E ali o Senhor reina, reina para sempre. E lá, ó, que está escrito em 1 João 2. Vamos ver o que está escrito? 1 João, capítulo 2, versículo 24 e 25. Olha a coroa. Vamos ver. Então, Jesus estava, ó, vivo, reina, e ele vive. Capítulo 2, versículo 24. Permanece em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecerei vós no Filho e no Pai. Então guarda o que tens, guarda aquilo que vem sendo falado sobre a palavra do Senhor. Guarda tudo isso, porque o Senhor, ele vive, ele reina e ele vai voltar para nos buscar. Precisamos crer, nos pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados, porque ele já morreu na cruz. Por conta disso, ele levaste o nosso pecado, nossas dores, enfermidade, tudo ele levaste, e ele reina, ele ressuscitou, e hoje ele encontra com Deus Pai Todo-Poderoso, aguardando, esperando a hora de nos vir buscar. Amém? Que o Senhor possa abençoar grandemente. Essa é a história de amor eterno. Jesus morreu na cruz por você e por mim. Creiam e guardam até que ele venha. Em nome de Jesus. Um grande abraço, um grande beijo e fica na paz. Amém.